Boa tarde! Estamos começando mais um Estar Bem. Hoje iremos falar sobre nutrição. A má nutrição é mais preocupante na adolescência, quando eles preferem guloseimas ao invés de alimentos mais saudáveis. Para tirar algumas dúvidas frequentes, iremos entrevistar a nutricionista Bruna Rafaela Silva, com a participação das alunas da Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães. Quais são as doenças causadas pela má nutrição? Pela má nutrição, o que causa a diabetes, pressão alta, dislipidemias também, doenças cardiovasculares e obesidade, que está muito frequente. Como devemos nos prevenir e que alimentos não podemos comer? A prevenção é geralmente associada a alimentos industrializados, tá? Os alimentos industrializados, eles possuem menos aporte de nutrientes. Então, os alimentos que a gente deve consumir é mais verduras, legumes, frutos, uma alimentação mais equilibrada, mais variada e mais natural possível. E quais devemos comer? Verduras, né? Os legumes, as frutas. Quanto mais colorido for o prato, mais nutrientes a gente tem mais aporte de nutrientes a gente vai ter para o nosso organismo. Então, são os alimentos que têm carboidrato, proteína, gordura, mas tem as vitaminas e minerais, né, das verduras, dos legumes e das frutas, as fibras e a água também, para a gente estar evitando essa malnutrição. Por que existem pessoas que comem demais e não engordam? O que acontece é o metabolismo, tá? Então, tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado e pessoas com metabolismo mais lento, tá? O que pode acontecer assim? Às vezes uma pessoa pensa, uma menina magra come e não engorda, né, mãe? Então, mas às vezes uma menina quer engordar e não consegue ter um corpo do jeito que ela queria. Então, pra gente desacelerar esse metabolismo, a gente tem que regrar a alimentação, comer de 3 em 3 horas, alimentos mais saudáveis e partir para atividade física pra gente gerar uma massa magra. Mas geralmente nessa faixa é metabolismo mesmo que manda. A obesidade é uma doença multifatorial e de tratamento a longo prazo. Alguns pacientes que precisam perder peso fazem dietas radicais para emagrecer e até mesmo o uso de shakes milagrosos. O que diria a esses pacientes? Para não entrar nessa. Geralmente esses shakes, essas dietas, né, da moda, que a gente vê muito pela internet, o que acontece? Fazem um efeito rápido sim, conseguem emagrecer. Mas assim, em curto espaço de tempo a pessoa emagrece. Só que pode voltar, assim, porque ela não vai ficar o tempo todo, a vida inteira tomando esses shakes, né? Então, o certo para quem quer emagrecer não é parar de comer, como todo mundo pensa que é fechar a boca, tá? Comer regradamente mesmo, de 3 em 3 horas, e alimentos mais variados, né? Mais colorido, assim, igual eu falei, quanto mais colorido o prato, mais nutrientes, assim consegue emagrecer. Como educar os pais para prevenir a obesidade infanto-juvenil? Bom, os pais, eu digo muito que a maioria o erro maior está nos pais, tá? Um motivo, levar a criança para fazer compra, às vezes não deixar o filho participar da alimentação, deixar o filho fazer o lanche que vai levar para a escola, explicar os alimentos que são mais saudáveis, que não são. Tá? E assim, estimular a atividade física também, né? E evitar muita televisão, muito videogame, então isso atrapalha um pouco, porque aí não gasta o que come, né? O que é dislipidemia? Dislipidemia, palavra difícil, é o excesso de gordura na corrente sanguínea. Geralmente é colesterol, que a gente tem um colesterol bom e um colesterol ruim. O bom é o HDL e o ruim é o LDL. E os triglicéridos. Muitos brasileiros deixam o fim de semana para tomar cerveja. A bebida alcoólica tem alguma relação com a dislipidemia? O álcool, no caso a cerveja, o álcool em si, ele altera o nível de triglicéridos, né? Então, não só para elevar os triglicéridos, mas de maneira geral, consumir, né, em menor quantidade a cerveja, o álcool, enfim. Algumas donas de casa utilizam o mesmo óleo para fritar 2, 3 vezes. Qual o risco dessa atitude? Quando a gente utiliza o óleo, muitas vezes, a gente modifica a estrutura química do óleo, né? Então, quando a gente faz esse aquecimento, ele pode liberar uma substância tóxica para o organismo, para a saúde, para o fígado em si, né, que é onde metaboliza os alimentos.
Qual informação dos rótulos dos alimentos os consumidores devem prestar atenção? Como escolher o melhor produto? Bom, escolher os melhores produtos, assim, alimento industrializado em si, a gente costuma indicar evitar ao máximo. Mas quando a gente vai consumir alguma coisa de supermercado, a gente sempre observar a quantidade de sódio, né, que é o conservante daquele alimento, de gordura trans, gordura saturada, tá? E o colesterol, que são essas substâncias mais maléficas para o nosso organismo. Então, os produtos que a gente deve consumir seria evitar um pouco esses produtos industrializados, tá? Comente sua experiência em casos clínicos interessantes já vivenciados. Olha, em saúde eu trabalhei pouco. Eu trabalhei em merenda há 6 anos, mas eu comecei a atender esse ano no PSF aqui de Cabo Verde. E assim, o que eu costumo ver, assim, já atendi uma paciente minha, assim, chegou bem gordinha, querendo, disposta, porque todo nutricionista é um pouco de psicólogo. Então você tem que trabalhar um pouco a cabeça daquele paciente, sabe? Então eu notei nessa pessoa, assim, uma força de vontade muito grande de querer aquilo. E essa gente costuma passar, se você não tiver, se eu chegar aqui e comentar, você tem que fazer assim, 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 mas se a pessoa não tiver essa vontade de querer emagrecer, não pelo físico, mas pela saúde, né? Porque você vai gerando doenças em volta daquela gordura em si. Então, eu achei muito interessante essa paciente, porque ela, muita força de vontade, assim, conversou, pegou firme, tá? E conseguiu a meta que ela queria. Ela emagreceu 17 quilos. 17 quilos, e assim, hoje ela agradece, nossa, e faz a propaganda, mas se não partir do paciente, não consegue, tá? Agora, em relação às crianças, eu acho assim, elas são muito curiosas. Tudo elas querem saber, por que funciona isso, por que funciona aquilo, que alimento tem isso, que alimento tem aquilo, né? Vitaminas, né? Geralmente elas procuram muito por causa do colorido, mas são pessoinhas, né? Que precisam dessa orientação quando são pequenos, porque quando ficam mais velhos é bem mais difícil. Okay? E essa foi mais uma edição do Estar Bem. Obrigada pela presença, Bruna e meninas, e a atenção de todos. Até a próxima!